Na pequena cidade de São Pedro da Serra, dizem que o uivo que ecoa nas noites de lua cheia não vem de cachorro, mas de algo que já foi humano. E naquela noite de agosto, quando o menino desapareceu, o povo se calou. Se você gosta de histórias reais ou lendas que arrepiam até a alma, já se inscreve e ativa o sino, porque essa vai te deixar sem dormir hoje. Essa não é só mais uma história de lobisomem. É o relato de uma cidade que aprendeu a viver com o medo e com um segredo que passa de geração em geração. A cidade de São Pedro da Serra não aparece em mapas turísticos. É um daqueles lugares onde o tempo parece ter parado, onde as casas são baixas, os portões rangem e todo mundo se conhece pelo primeiro nome. Encravada entre morros de vegetação espessa e trilhas de terra batida, São Pedro vive num ritmo próprio. Calmo demais para os forasteiros, silencioso demais para quem presta atenção. Durante o dia, o som dos pássaros e o barulho de galinhas ciscando tomam conta das ruas. Mas quando o sol começa a se esconder atrás da montanha mais alta, a que os moradores chamam de Serra do Sussurro, o clima muda. As janelas se fecham mais cedo, as luzes piscam, e até os cachorros normalmente agitados se recolhem. Ali, o silêncio não é paz, é aviso. Quem vive aqui há mais tempo não fala abertamente, mas a verdade mora nas entrelinhas dos olhares baixos e nas histórias que as crianças escutam no escuro. Porque todo mundo em São Pedro da Serra sabe, o medo não se grita, ele sussurra, e foi nesse silêncio pesado, abafado, quase sufocante, que as primeiras coisas estranhas começaram a acontecer. Antes mesmo de aprenderem a ler, as crianças de São Pedro da Serra já sabiam, não se sai à noite, principalmente nas noites de lua cheia. Isso não era uma regra escrita, era um costume, algo que passava de avó para neto, de mãe para filho, sem grandes explicações, como quem ensina a amarrar o cadarço ou tomar chá quando está doente. Algumas famílias deixavam alho nas janelas, outras penduravam ramos de arruda nas portas, costurados à mão com um pedaço de fita vermelha. E toda vez que uma história estranha surgia, de animais sumidos, vultos na mata ou uivos na madrugada, ninguém falava diretamente sobre isso. Dizia-se apenas, é melhor não comentar, quanto menos se fala, menos atrai. Com o tempo, essas precauções viraram hábitos, e os hábitos viraram rituais silenciosos, seguidos quase sem pensar. Mas havia uma verdade oculta nisso tudo. Em São Pedro, o medo foi ensinado como parte da educação, como um idioma secreto que só quem vive ali entende. Porque quando o medo vira tradição, a cidade para de perguntar e começa apenas a obedecer. E foi obedecendo sem entender que muitos deixaram de enxergar os sinais do que estava por vir. O primeiro boi foi encontrado numa manhã de segunda, deitado de lado no pasto, com o corpo aberto, como se tivesse sido rasgado, mas sem uma gota de sangue ao redor. Seu Antônio, dono da fazenda que ficava perto da entrada da serra, jurava que tinha deixado tudo cercado. Os cães não latiram, as porteiras estavam intactas, e mesmo assim, aquele animal enorme, saudável, estava morto. Na semana seguinte foi uma vaca, depois 3 ovelhas, nenhum som, nenhuma explicação. Os cortes eram fundos demais para uma raposa, precisos demais para uma onça. E o mais estranho, os ossos estavam limpos, como se alguém ou algo tivesse roído até a última fibra. A cidade, que vivia de agricultura e criação, começou a cochichar, primeiro com desconfiança, depois com medo. O delegado local abriu um boletim e deu a desculpa padrão: ataque de animal silvestre. Mas quem morava ali sabia que aquilo não era normal, porque até os animais da mata deixam rastros, e aquele algo parecia não deixar nada, só o silêncio e a sensação de que estava observando, à espreita. Foi nesse ponto que o medo deixou de ser tradição e voltou a ser ameaça. E de novo São Pedro da Serra se viu diante de um velho fantasma. Mas dessa vez, ele não estava nas histórias. Ele tinha cheiro de carne. A primeira vez que ouviram foi numa quarta-feira, logo após a morte do terceiro animal. Um uivo longo, rouco, cortando o céu escuro como uma navalha em pano molhado. Eram exatamente 3h da manhã.
De Lourdes, que morava ao lado do cemitério, foi quem comentou primeiro. Achou que era um cachorro, mas não era. O som era mais grave, mais denso, e tinha um lamento que parecia humano. Na noite seguinte, o uivo veio de novo. Mesmo horário, mesmo tom, como um lamento marcado pelo relógio. E aí outros começaram a ouvir também. O padeiro, a professora, até os rapazes que jogavam baralho no coreto da praça. O som vinha de longe, mas parecia perto. Como se não fosse de um lugar, mas do próprio ar. Alguns começaram a anotar a hora. Outros passaram a deixar rádios ligados durante a madrugada, tentando abafar o som. Mas quanto mais tentavam ignorar, mais claro ele se tornava. Até os cachorros da cidade, antes agitados à noite, se calaram. E esse silêncio era o que mais assustava, porque todo instinto animal sabe quando parar de latir. E naquela cidade, cercada de serra e escuridão, o uivo das 3 da manhã deixou de ser coincidência. Virou presságio, e ninguém mais dormiu tranquilo depois dele. No fim da rua de terra batida, logo depois da curva da escola velha, morava a família Rosa. Uma casa grande, de janelas sempre fechadas e varanda larga demais para o silêncio que guardava. Seu Geraldo Rosa era viúvo, moreno de pele grossa, barba mal feita e olhos fundos. Olhos que pareciam carregar peso de outras vidas. Tinha 2 filhos, Damião e Benedito, que mal apareciam no centro da cidade. Diziam que estudavam em casa e cuidavam do gado, mas ninguém nunca viu nenhum dos 2 montando cavalo ou tocando boiada. A casa dos Rosa sempre foi diferente. Pouca visita, nenhuma festa, nenhuma reza pública. Mesmo nas novenas da igreja, quando toda a cidade comparecia, eles não vinham. E isso, em cidade pequena, não passa despercebido. Mas o que mais intrigava eram os sussurros. Diziam que certa vez uma mulher ouviu gritos vindos do mato atrás da casa. Não de dor, mas de raiva. Nos dias seguintes aos uivos, as cortinas da casa estavam todas fechadas. E Damião, o filho mais velho, foi visto na venda com a camisa rasgada e o braço enfaixado, dizendo que se arranhou no arame farpado. Mas o corte não parecia de arame. Parecia mordida. A cidade observava. E observava em silêncio. Porque ninguém queria ser o primeiro a apontar o dedo. Mas todos tinham o mesmo nome na cabeça. Quando o medo tem rosto, a dúvida vira certeza. Mesmo que ninguém diga em voz alta. E naquela semana a casa dos Rosa passou de estranha a suspeita. Era sexta-feira, fim de tarde. O céu estava laranja queimado e o calor fazia o ar vibrar como miragem. Miguel, de 9 anos, saiu da escola carregando um caderno rasgado e um saquinho de balas de banana. Era para ser só mais um dia comum. A casa dele ficava a menos de 4 quadras da escola, com um pequeno trecho de mato entre o campinho e a horta comunitária. Um atalho conhecido, todos os meninos usavam, mas naquela tarde Miguel não chegou em casa. Dona Rita, a mãe, achou que ele tivesse parado para brincar. Quando escureceu, achou que ele tivesse ido para a casa da tia. Mas às 19 horas, a dúvida virou pânico. E às 20h, a cidade já estava inteira na rua, de lanterna em punho e oração na boca. Cachorros latindo, rádio da polícia no volume máximo, gritos no escuro. Miguel! Miguel! Mas nada. Nenhuma resposta, nenhuma pegada, nenhum som. Perto da meia-noite, o silêncio voltou. E com ele, o uivo. Um som longo, vindo do fundo da serra, tão forte que até os mais céticos pararam de procurar. Ninguém disse nada, mas todo mundo sentiu. Aquela não era uma busca comum, porque quando é bicho a gente caça, mas quando é outra coisa a gente ora. Naquela madrugada, Dona Rita acendeu todas as velas da casa e pela primeira vez em muitos anos a igreja ficou aberta até o sol nascer. Foi nessa noite que o medo deixou de ser uma lenda e virou carne, nome e ausência. E desde então a cidade nunca mais foi a mesma. Padre Amaro já estava na cidade havia mais de 20 anos. Veio jovem, cheio de fé e discurso bonito, dizendo que nem o mal mais antigo resiste à luz da verdade. Mas com o tempo, seu tom mudou. Depois do sumiço de Miguel,
O padre abriu as portas da igreja durante a madrugada. Deixou velas acesas no altar, mas não celebrou missa, não fez sermão, não pronunciou o nome do menino. Apenas orou, em silêncio, com os olhos baixos, as mãos apertadas e o rosto tenso. Quem o conhecia percebeu. Ele sabia de algo. Algo que não podia ou não queria dizer. Já na manhã seguinte, perguntaram se ele achava que o menino ainda estava vivo. O padre suspirou, olhou para o chão e respondeu: "A gente reza, mas há forças que não obedecem à reza." Alguns acharam que ele estava perdendo a fé. Outros disseram que ele sabia demais. Havia um livro antigo guardado na sacristia, com folhas amareladas e anotações à mão. Um caderno que só o padre lia e apenas à noite. Foi visto com ele uma semana antes do sumiço, encostado num canto da igreja, suando frio mesmo no inverno. Dizem que ali estavam escritos os casos antigos, quando a cidade era só uma vila no meio do mato. Casos que não aparecem em livro de história, mas que todo padre que passa por ali precisa conhecer. Padre Amaro nunca mais pregou sobre o mal, e a partir daquele dia, passou a terminar todas as missas com a mesma frase: "Seja a luz sobre nossos passos, e que nada venha da escuridão sem permissão divina." Ninguém ousou perguntar o que ele quis dizer. Na manhã de terça-feira, logo antes do sol nascer, Dona Zuleide, que limpava a igreja desde os tempos do padre anterior, foi a primeira a notar. Havia algo estranho no pátio de pedras atrás da sacristia. Marcas, impressões no chão de terra, profundas e irregulares. 5 dedos, ou garras. Não pareciam de cão nem de homem, grandes demais para qualquer bicho conhecido da região. E o mais estranho, vinham da trilha do morro e terminavam bem ali, como se a coisa tivesse parado diante da porta da igreja, olhado para dentro e ido embora. Não havia arranhões, nem vidros quebrados, mas a porta, sempre trancada com 2 voltas de chave, estava apenas encostada. O padre viu as marcas. Ficou em silêncio. Mandou Dona Zuleide embora mais cedo e, pela primeira vez em anos, cancelou a missa das 7. Naquela noite, ele queimou incensos que não usava desde a chegada e leu orações em latim de um livro que não tinha capa nem título. Alguns moradores curiosos tiraram fotos das marcas, mas quando tentaram abrir os arquivos no celular, as imagens não carregavam, sumiram. Foi a primeira vez que o invisível tocou o concreto. Um aviso? Uma provocação? Naquele chão marcado, não havia só pegadas, havia intenção. E a cidade, mesmo sem saber, acabava de ser avisada. O que antes estava longe, agora tinha entrado. Foram 11 dias de busca, vela, oração e silêncio. Quando todos já falavam de luto, foi ali, no 12º, que Miguel apareceu. Sujo, descalço, com o olhar perdido e sorrindo. Foi encontrado por um lavrador, andando pela estrada de terra que leva à saída da cidade. Estava inteiro, sem ferimentos, sem fome, mas também sem memória. Dona Rita desabou ao vê-lo. Abraçou o filho como quem segura um milagre, mas os olhos do menino não reagiram. Apenas fitaram o vazio por cima do ombro da mãe. "Onde você estava, Miguel?" "Na floresta." Mas não estava sozinho. Essa foi a única coisa que ele disse naquele dia. Na semana seguinte, os médicos passaram. O padre visitou, a cidade respirou aliviada. Mas algo bem lá no fundo não estava certo. Miguel não falava mais como antes. Sua voz tinha pausas estranhas, como se ele escutasse outra coisa ao fundo. Dormia pouco. Passava as madrugadas acordado, olhando fixo para a janela. E certa vez, quando o avô tentou trancar a porta do quarto, ele sussurrou: "Não precisa, ele já sabe entrar." O menino voltou, mas o que voltou com ele, ninguém sabia dizer. E com isso, o medo na cidade mudou de forma. Não era mais sobre o que estava na mata. Era sobre o que podia morar dentro de alguém. Seu Inácio, pai de Dona Rita e avô de Miguel, sempre foi um homem calado. Um daqueles senhores antigos de fala mansa e olhar pesado, que carregam mais história nos olhos do que nos lábios. Desde que o neto voltou, ele não dormia direito. Passava longos períodos sentado na varanda,
olhando para o morro, fumando em silêncio. E numa madrugada fria, enquanto Miguel andava pela casa descalço falando com o nada, seu Inácio tomou uma decisão. Foi até o fundo do quintal, cavou perto do velho pé de guabiroba e tirou uma lata de ferro enferrujada. Dentro, havia papéis amarelados, fotos antigas e um caderno de capa preta costurado à mão. Ali estavam anotações feitas décadas atrás, histórias que ele mesmo tinha ouvido do pai. Relatos sobre noites em que homens sumiam e voltavam uivando. Havia também o desenho de um símbolo antigo, algo parecido com uma pata atravessada por uma cruz. E ao lado, uma única frase repetida em letras tortas. Não é doença, não é demônio, é maldição de sangue. Na última página, escrita com letra trêmula e mais recente, apenas uma anotação. Miguel carrega o nome do primeiro. E o primeiro sempre volta. Naquela noite, seu Inácio olhou para o neto e não viu mais um menino. Viu o peso de um ciclo que estava voltando. Um ciclo que ele conhecia e nunca conseguiu impedir. A maioria das pessoas em São Pedro da Serra acreditava que o mal vinha de fora, da serra, da mata, da noite. Mas seu Inácio sabia que não era assim. O mal, o verdadeiro, vinha de dentro. O caderno revelava datas, nomes, sobrenomes. Casos antigos demais para estarem nos arquivos da polícia. Gente que surtava nas noites de lua cheia, que desaparecia do nada e que voltava diferente. A linhagem começava com Manoel Miguel Rosa, o bisavô de seu Inácio, um homem que, segundo os relatos, sobreviveu sozinho após se perder na mata durante 6 noites de lua cheia. Sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Desde então, a cada 2 gerações, nascia um filho com o mesmo olhar, escuro, profundo, inquieto. As descrições batiam. Miguel, seu neto, carregava o mesmo nome. Nasceu na mesma época do calendário lunar que Manoel. E agora, havia desaparecido nas mesmas condições. O que parecia coincidência era padrão. A maldição não era transmitida por mordida, nem por ritual. Era sangue, herdado, codificado no corpo e despertado por algo que ninguém sabia explicar, mas que sempre voltava. Seu Inácio entendeu, enfim, que a floresta não escolhia ninguém ao acaso. Ela apenas chamava de volta o que era dela. E Miguel, mesmo com a aparência de menino, já carregava dentro de si uma coisa antiga, selvagem e faminta. O calendário marcava sábado. A previsão dizia céu limpo. E todos em São Pedro da Serra sabiam o que isso significava. Era a noite da última lua cheia do mês. As pessoas não diziam, mas sentiam. O clima estava diferente. A luz do fim da tarde parecia mais amarela, quase doentia. As árvores imóveis, os cachorros, de novo, em silêncio. Na rádio local, tocaram música religiosa o dia inteiro. Algumas famílias foram embora para cidades vizinhas. Outras trancaram janelas com cruz de sal grosso e deixaram velas acesas em todos os cômodos. E na casa de Dona Rita, Miguel passou o dia todo quieto, sem brincar, sem comer, sentado na varanda, com os olhos fixos na serra. "Ele vai me chamar", disse sem emoção, como quem fala do recreio. Às 23 horas, o padre acendeu todas as luzes da igreja, mas não subiu ao altar. Ficou no último banco, segurando um terço de madeira e murmurando orações que só ele conhecia. Às 00:01, veio o primeiro uivo. Foi o mais alto, o mais longo, como se fosse chamado saudade e fome, tudo junto. Naquele momento, nem o vento se mexeu, nem as corujas piaram. Era como se a cidade prendesse a respiração, esperando algo passar. Porque todo mundo ali sabia. O que estava vindo não vinha pela primeira vez. E naquela madrugada ninguém dormiu. Ninguém tentou entender. Apenas esperou. No dia seguinte, o que restava era um silêncio sepulcral, pesado como uma sentença. O vento já não carregava mais o uivo macabro que cortava a noite anterior. Agora só havia um vazio esmagador. No centro daquela clareira esquecida, um corpo jazia imóvel, como se o tempo tivesse parado junto com a vida que o habitava. Ao lado, uma cruz improvisada, feita às pressas com galhos tortos,
ergue-se como um monumento frágil à dor e ao medo que ali se instalaram. O terror, embora invisível, não partira completamente. Ele não leva tudo, não apaga todas as marcas. Deixa cicatrizes profundas, nas paredes, na terra e, principalmente, na alma daqueles que sobreviveram para contar a história. O silêncio agora é um uivo contido, um grito sufocado que ecoa no vazio deixado pelo horror. Porque o que assusta não é apenas o monstro, é o que sobra depois dele. E você teria coragem de voltar a esse lugar? Comente abaixo o que faria se estivesse ali. E não esqueça de compartilhar para que mais pessoas conheçam essa história, antes que o uivo volte a ecoar.